Fábio Costa, senador Elisiane Gama, deputado Paulo Pimenta, deputado Alencar Santana, deputado Duarte Júnior, 7º, deputado Beto Pereira, 8º, deputada Coronel Fernanda, 9º, deputado Marcel Van Hatten, 10º, senador Rogério Carvalho. Para iniciar os debates, passo a palavra por 10 minutos ao senador Isalci Lucas. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o relator pela competência. Praticamente não sobrou muita coisa para perguntar. Evidente que o ministro está aqui para colaborar, está como testemunho e como convidado. E a resposta para nós, bem objetiva, pode facilitar muito, mas agradeço se Vossa Excelência puder fazer isso bem objetivo. O senhor tinha conhecimento, ou tem conhecimento, que mais de 500 mil crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, esquizofrenia, AME, tem empréstimo consignado em nome delas, dessas crianças? Não, infelizmente estou tomando conhecimento agora. Eu não tinha essa noção, não. Sou absolutamente sincero, senhor. Então, só para conhecimento, são mais de 500 mil crianças com empréstimo consignado. Mas em nome delas, da família? Em nome delas, das crianças. Em nome das crianças. Do BPC, inclusive. Do BPC. Então, só para conhecimento. Da mesma forma, eu fiz uma pergunta também para o ministro Volney quando esteve aqui, e Vossa Senhoria falou alguma coisa sobre isso, da insonomativa relacionado, que foi feito no dia 28 de novembro, que começou aquele antecipação salarial, antecipação da aposentadoria de R$150, logo no dia 26/2 foi aumentado para R$450, na insonomativa inicial não podia cobrar juros, nenhuma taxa. E o que aconteceu é que apenas uma instituição financeira foi selecionada. E isso foi uma coisa estranha, que foi exatamente o PigPay, que é de propriedade do JBS, e que tem mais de 492 mil cadastros após a insonomativa. É evidente que em agosto ela foi revogada depois das denúncias que a gente fez, inclusive, com a presença do ministro. Tem conhecimento como é que foi esse processo seletivo do PigPay? É um processo seletivo, e aí o senhor sabe que o sistema financeiro ele se disputa muito. A informação que me chegou é que só teve um que se habilitou a fazer isso. E qual era a intenção desse processo? Foi como se fosse um adiantamento salarial. Eu te adianto R$150, R$100, para no final do mês você diminuir isso no teu salário e se desafoga um pouquinho naquele momento de maior precisão. Antes de eu sair do Ministério, eu suspendi esse processo por causa da denúncia de algumas cobranças. Essa instituição, não sei qual é o nome do banco, que ganhou esse processo. O PigPay de propriedade da JBS. Na prática, eu nem sei que apesar da insonomativa proibir cobrança de juros, eles faziam cobrança. Ela cobrava 4,57 de juros e uma taxa de R$20. Um absurdo, eu tive conhecimento disso e suspendi isso. Se eu verificar, antes de eu sair, eu depois posso passar a data, eu suspendi toda essa operação. Depois foi revogado. Dia 22 de agosto de 2025, é que foi tornado sem efeito essas medidas? Tornou sem efeito o ato, mas antes já tinha sido suspenso. Eu suspendi, se não me falha a memória, em maio. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, óbvio, né, porque é uma coisa, é lei. Existe uma lei chamada a Lei 13.019 de 2014, que no seu artigo 39 diz o seguinte: fica impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nessa lei a organização da sociedade civil que, item 3, tenha como dirigente membro do poder do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de administração pública, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha direta, colateral ou por afinidade até o 2º grau. A lei proíbe qualquer relação. Nós temos a CONTAG e o Sindinap. CONTAG, o presidente é irmão do deputado Carlos Vela, do PT, e o Sindinap tem como vice-presidente o irmão do Lula, o Frei Chico. Como é que essas entidades conseguiram essa CT se era proibido por lei? Olha, a CONTAG tem o seu acordo de cooperação de mais de 30 anos. Eu sei, desde 94. Então, eu não estava à época no Ministério, não posso lhe responder. E a outra também já é anterior ao nosso governo, não sei a data específica, mas posso até procurar para o senhor. Agora, eu não sei se foi antes da lei, né? Porque a gente pode ter sido antes. Eu posso antecipar que eu tenho aqui. O Sindinap foi renovado dia 9/11/2023. Mas ele tinha o registro desde o registro foi em janeiro de 2016. Então tá.
Foi registrado em 2016 e agora renovado. Sim, mas a renovação, só para, desculpe, Sim. não é interrompendo, só para esclarecer, a renovação é quase que um processo automático. Se não é encontrado nada que mude aqueles status quo, aquela situação que tinha, é renovável automaticamente pelo INSS. Mesmo pelo impedimento legal, mesmo estando na lei. Desculpe o termo, mas comeram mosca. Agora, em função disso, então vamos relacionado a isso. Em função disso, eu pergunto, porque o Sindinap ainda teve outras vantagens de incluir nomes na relação, não sei quantos mil cobranças aí indevidamente, contrariando inclusive uma decisão do próprio Tribunal de Contas com relação a ter sua normativa que foi desrespeitada com relação ao Sindinap. Com relação a essa questão do Sindinap, o senhor comunicou ao presidente Lula ou a outros ministros sobre as suspeitas de descontos indevidos? Porque, não. Só para o senhor ter ideia, de 2008 até agora, foram 12 bilhões e 500 de desvios, dos quais 72% deste valor é da CONTAG e do Sindinap. Vossa Senhoria, então, em momento algum, não conversou com o presidente Lula sobre isso? Não, deputado, eu não tinha com esse... Desculpe, senador, estou misturando. Não, eu sou deputado, é um prazer. É falha. Mas eu não tinha conhecimento, né, desse volume, desses valores. Sempre tive como instituições que tinham muito tempo de existência e eu sempre trabalho na boa-fé, achando que todo mundo é sério. Não comuniquei a ninguém, até porque quem é responsável por esse status é muito mais o INSS, que tem autonomia para isso do que eu, mas não comuniquei a ninguém. O senhor já respondeu sobre isso, mas eu vou reforçar a pergunta. Vossa Senhoria teve conhecimento de reuniões anteriores de Adroaldo com o careca do INSS, quando Adroaldo ocupava o cargo de confiança aqui no Senado Federal de 2019 e 2022? Não, tanto é que era uma época que ele não trabalhava comigo ainda, né? Então, eu não tenho... Tem conhecimento com quem ele trabalhava, não? Ele trabalhava na liderança do PDT do Senado, antes trabalhou na liderança do PDT da Câmara. Indicado pelo PDT, não? Ele é quadro do PDT, um militante. Pois é, mas quem indicou? Para mim ou para ele depois foi para o INSS? Para mim, não, fui eu mesmo que escolhi, porque eu já te conhecia ele há muito tempo. Bem, por que o senhor insistiu na manutenção do Alessandro Stefanuto na presidência do INSS até ser contrariado pelo presidente da República, mas de qualquer forma a decisão foi uma decisão de afastamento judicial, não foi iniciativa do presidente. O senhor ainda fez alguns elogios aí para ele. Não sabia com relação a isso? Não, vamos por parte, nobre senador, só para deixar cada coisa no seu tempo. Isso. Primeiro caso, denúncias contra o Stefanuto surgiram com a operação. Antes não tinha denúncia nenhuma. Antes se tinha, e eu elogio isso, currículo exemplar, tendo sido já advogado, sendo procurador federal, tendo sido procurador-geral do INSS durante 7 anos, tinha um currículo muito bom. Ele foi escolhido por essas condições curriculares. Depois, já no mês de abril para maio, surgiram as denúncias. O presidente da República comunicou a demissão dele. Não foi o judiciário. O judiciário foi depois. Primeiro, o presidente da República é quem fez a demissão dele. Bem, a ata de 296 da reunião do CNPS prova que, em 12 de junho de 2023, o senhor foi formalmente alertado sobre inúmeras denúncias de descontos fraudulentos. Por que a sua gestão levou quase 2 anos para agir, permitindo que uma fraude que depois que se provou atingir 97,7% dos débitos consultados e desviasse 6,3 bilhões de aposentados? Eu não vou ser cansativo repetindo todas as ações, mas desde março de 23, antes dessas denúncias, sem nenhum fato apontado. Uma denúncia que a senhora Antônia fez, genérica. E depois ela própria aqui, numa ata do Conselho, elogia a ação do Ministério. Então nós tivemos a INSS e a Polícia Federal, em maio de 23, começando uma ação para apertar o cerco contra a fraude, INSS junto com a Polícia Federal. Esse que deu origem depois a essa ação maior. E tem uma série de ações para não ocupar muito tempo que eu posso encaminhar ao nobre senador para ele ter noção. Só para finalizar, meu tempo só está terminando. Pois não. No mesmo dia que a Polícia Federal afastou o senhor Stefanuto, seu indicado, o senhor fez elogios públicos à gestão dele. O senhor tinha conhecimento de que as ações do seu indicado eram questionadas por pareceres técnicos internos, ou o senhor deliberadamente endossou o gestor investigado
com relação a essa fraude que aconteceu? Senador, eu estou tendo informação agora que ele tinha alguma investigação anterior. A que eu saiba, nem agora ele está sendo... Não tem nada de comprovação. Pode até que apareça, que eu não sei qual é o final dessa operação. Ao momento, não tinha nada que desabonasse ele. Muito obrigado. Eu que agradeço. Senador Exalci Lucas, nosso segundo orador para ouvir o ex-presidente, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, o delegado Fábio Costa. Presidente do PDT, eu ainda sou. Presidente do PDT. Obrigado.